Pausar. Botão. Olá, pessoas ricas, lindas, poderosas, queridíssimas! E aí, essa voz aqui que vos fala é a psicóloga Valdeci Oliveira, mais uma vez, grata pela sua presença, grata por tudo que você tem que se permitido, né, a partir dessas escutas e como isso tem trazido diferenças na sua vida, né? Eu agradeço muito pela sua participação, por você estar aqui comigo. É muito importante. Quero agradecer a você que está aqui nesse sábado junto comigo. Graças, muitas graças. E você que está aí no canal do YouTube, olá. Que bom que você está aqui também, tá bom? Mas não me esqueça de dar aquele likezão, de compartilhar, de comentar a respeito, né? Nós aqui da Web Rádio Sertão 09 temos assim programações muito boas, então vai lá, dá essa curtida, né? Dá essa moral aí pra gente, né? Vamos lá compartilhar com outras pessoas, dar um like para que o YouTube entenda que é algo legal essa programação. E se tem sido bom para você, quem sabe não é bom para outra pessoa, né não? Pensa nisso. Quero agradecer também aos colaboradores, né, os nossos queridos parceiros aí que sempre têm passado também toda a nossa programação nas suas rádios. Muito obrigada pela confiança no nosso serviço, né? E fiquem à vontade. Vamos que vamos. Muito obrigada, meus amores. Vamos aqui voltando com o nosso bloco 2. Falamos um pouco sobre a depressão silenciosa, falamos sobre possíveis sintomas, trazendo também o esclarecimento que essa palavra depressão silenciosa não é algo de um critério diagnóstico, não é um nome, né, uma forma que você vai encontrar nos critérios, né, da linguagem psiquiátrica ou dos profissionais como eu que trabalhamos na área da saúde mental, mas é uma forma como o senso comum identifica alguns sinais, né, e como pessoas se apercebem. Então, assim, deste modo, eu trago esse tema porque me foi perguntado por uma pessoa, né, e eu quis trazer aqui para o nosso conhecimento a respeito, porque assim como ela tinha essa dúvida, muitas outras pessoas também podem ter, né? Então vamos lá, compartilhar o nosso conhecimento. Vamos falar um pouco como acolher alguém que está sofrendo? Eu acho interessante essa palavra acolhimento. Eu acho que acolher é a base de tudo, né? Porque quando a gente nasce, né, a gente é um bebezinho lá, assim, no colinho daquelas pessoas que nós amamos, nossa, é tão gostoso, né, não? Tá ali naquele quentinho do colo da mamãe, do papai, ou de alguém que cuidou da gente. É tão bom, né? Quem ama aqui, gente? Você já experimentou estar nos braços de quem você ama? Dar aquele abraço gostoso, sabe? Aquela calita. Às vezes a pessoa não precisa nem falar nada. Só precisa a presença daquela pessoa ali. Já faz toda a diferença, né? Não? É muito bom quando nós nos sentimos reconhecidos como pessoa, abraçados, acolhidos na nossa subjetividade, não que entendendo que cada um tem suas especificidades, mas assim respeitados, né? É muito bom. E principalmente para quem está vivenciando uma condição de dor, de sofrimento, de um nível muito grande, né? Existem pessoas que estão cansadas. Eu atendi uma paciente agora há pouco e ela disse assim para mim: para que eu vou dizer, né? É muito fácil falar do que eu estou sentindo, todo mundo tem uma resposta, dizer, você está assim porque é falta de Deus, é falta de fé, é comodismo, você também não se ajuda, né? Faz alguma coisa, você tem que comer, você tem que fazer, todo mundo me dá uma ordem, diz o que eu tenho que fazer, mas ninguém sabe o que é que eu estou passando, ninguém para me ouvir, ninguém para, sabe? E às vezes eu não quero falar, eu só quero ficar no meu canto, às vezes eu só quero pensar em mim, sabe? E às vezes eu não quero falar. E é necessário a gente ter esse feeling, assim, né? Ter essa delicadeza de que nem sempre aquilo que é bom para mim é bom para outra pessoa. E cá entre nós, existem pessoas que dão muito conselhos, com muitos conselhos, mas na hora que é, né? Que está vivenciando, aí que a gente vai ver quem é, né? Se é bom também os seus conselhos. Então, vale a pena se analisar. Quer dar um conselho, ama alguém? Dê esse conselho, mas dê com amor, sabe? Assim, com acolhimento, não como uma forma autoritarista ou como se você soubesse a verdade, né? Cada um tem a sua verdade e precisa ser respeitada. Muitas vezes queremos ajudar, mas não sabemos como, e na tentativa de aliviar a dor do outro, acabamos oferecendo respostas rápidas e
É complicado, né? Porque nem toda dor precisa de uma resposta imediata. Algumas dores precisam primeiro ser escutadas. Existem frases que podem machucar. E tenha certeza disso, machucam, mesmo quando são ditas com boa intenção. E algumas frases, como por exemplo, né? Ah, isso é falta de fé. Você precisa reagir, você, sei lá, precisa entender porque, tem gente vivendo uma situação pior que a sua. Você tem tudo para ser feliz. Para de pensar nisso, tá? Quem está sofrendo não decidiu ou escolheu viver esse nível de sofrimento. E, por outro lado, algumas frases podem abrir portas. Como assim abrir portas? Eu sei que às vezes em certas condições a gente fica meio, né? O que dizer, o que fazer, como eu posso ajudar? Eu entendo que talvez, né, existem pessoas que têm realmente a boa vontade de querer ajudar essa pessoa, mas a gente não pode ajudar uma pessoa no nível que ela não quer ser ajudada. Ou como ajudar uma pessoa que nem sabe realmente o que é que está sentindo, né? Não sabe nomear na realidade o que está sentindo, ela só sente. Eu só sei que é assim, né? Como o Chico. Não sei, só sei que foi assim. Existem coisas que a gente só sente, a gente não consegue nomear. Por isso que um atendimento psicológico é importante, é a psicoterapia, porque em um ambiente onde muitas vezes o indizível é real, né? A gente tem a oportunidade de trazer uma narrativa que muitas vezes vai trazer sentido. E, em sua maioria, pessoas que estão vivenciando essa condição, elas não percebem que tem um sentido, ou realmente não tem um sentido. Por isso que eu falei, né, no bloco anterior, que a gente precisa saber de que vida nós estamos falando. Porque nós vamos dar os nossos conselhos muito pautado na nossa história de vida, naquilo que eu acho que é certo, naquilo que eu acho que deveria ser feito. Porém, contudo, entretanto, a minha verdade pode não ser a verdade do outro, e cá entre nós. Quase nunca é. O outro tem a sua história, tem assim, tem as suas coisas, né, os seus traumas, a sua forma de enxergar o mundo. E cada cabeça é um mundo e é uma realidade, porque cada mundo vai formar a sua verdade, né? A sua cabeça, cada cabeça vai formar a sua verdade que precisa ser respeitada, né? Que frases podem ser ditas neste momento que, de uma certa forma, pode ser interessante, né? E que podem até abrir portas para possíveis conversas. Pode-se dizer, por exemplo, eu estou aqui. Não precisa falar nada, só eu estou aqui com você. Pega na mão da pessoa, sabe? Se a pessoa gostar de contato físico, se ela não gostar, não tem problema, se afasta e diz: olha, você não está sozinha, você não está sozinho. Eu estou aqui. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Mostrar para a pessoa, com acolhimento, com amor, que essa situação, essa condição que ela está vivenciando, tem alguém ali ao lado. E que, se necessário for, pode contar, eu estou aqui com você. E perguntar. Não já ir falando, derrubando, dizendo o que é certo, o que não é, ai, falta de Deus é falta de fé, é falta disso, é falta daquilo. Mas perguntar, quer conversar? Ou como eu posso te ajudar? E entendendo que não é você que sabe da vida do outro, é o outro que sabe da vida dele. E se ela quiser conversar, agradeça. Obrigada por confiar em mim. E sabe, uma das coisas que eu achei interessante é como perguntar, como eu posso te ajudar hoje? Existe alguma coisa que eu possa fazer para que você possa se sentir melhor, para te ajudar, sabe? Porque muitas vezes a presença vale muito mais do que qualquer conselho, porque nem sempre uma pessoa ela vai procurar, sei lá, um psicólogo, um psiquiatra, às vezes ela procura um amigo. E aí? E amigos têm esse lugar de confiança, né? Que se eu procuro alguém, um amigo meu para conversar,
É porque eu acredito que esse meu amigo me ama. Eu confio nesse meu amigo. Foi criado um vínculo entre nós. Nem sempre a pessoa vai procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Até porque ainda existe um estigma muito grande sobre os profissionais da área de saúde mental. Ah, você vai procurar psicólogo, então você é maluco, cara. Né? Porque quem procura psicólogo é louco. Ah, não, fala sério, psicólogo. Ah, psicólogo é para quem tem problema. Você, não é. Você só levantar, você precisa ter boa vontade, você precisa ser forte, você precisa dar conta das coisas e vai fazendo, ou senão deixa a vida me levar. Vida leva. Então você precisa fazer alguma coisa com isso, sabe? E vão ser frases que são lindas, né, para os meus coaches, né, assim, que eu acho maravilhoso o trabalho dos coaches, mas às vezes eu acho que a banalização de muitas frases, às vezes, e quando você está assim, porque você tem isso e aquilo, eu acho que são receitas muito prontas, e eu não posso não desfazendo, não estou falando sobre os coaches, tá? Mas eu estou falando da banalização, que às vezes eu vejo muito no pessoas que tomaram um treinamento e que fizeram isso e aquilo já se acham assim que sabem responder ou dar sentido para a vida das outras pessoas. Eu acho que o trabalho de um coach é maravilhoso, sabe? Eu conheço coaches extremamente profissionais, pessoas assim que são competentes no que fazem, sabe? Mas eu já conheço outras pessoas que se aproveitam de certos ensinamentos. Sabe, até mesmo psicólogos. Eu vi essa semana uma psicóloga falando algo que eu disse, Jesus, como é que pode uma coisa dessa? Sabe, assim, sabe, eu fiquei preocupada com quem estava sendo atendido naquele momento, porque, entender, é claro, também são pessoas falhas, assim como eu, mas, assim, ter esse cuidado, principalmente com aquilo que a gente diz, porque eu vi uma vez uma história que eu achei tão interessante, né, de um monge, e eu acho que faz todo sentido, né, que ele contando que ele pegou discípulo dele, né? E pegou uma. Estava acontecendo algumas coisas, esse discípulo às vezes estava muito nervoso, falando coisas para todo mundo, que todo mundo tinha que dizer e fazer, acontecer. E ele pegou um travesseiro, né? Cheio de penas, e foi para o mais alto, assim, como de um monte, né? De uma montanha. E chegando lá, aquele vento soprando delicioso, ele disse: abre essa fronha e joga essas penas ao vento. Ele abriu assim. E aí, quando ele sacudiu, as penas começaram a voar para vários lados, né, da montanha. O vento foi levando para vários espaços. E eles ficaram observando lá de cima, o vento soprando e levando aquelas penas. Aí depois ele virou para o discípulo e disse: agora vai, desce e pega cada uma dessas penas e coloca de volta dentro do travesseiro. Aí o discípulo olhou para a cara dele como que diz assim, né? Não, você não tá bem não, né? E ele disse, vai, eu tô pedindo. Ele disse, não tem como, Senhor. Como é que eu vou fazer? Olha a dimensão desse vale, né? Olha para onde o vento soprou. Como é que eu vou fazer isso? Ele disse, pois é, realmente não tem como. É como a palavra que é dita. Quando sai da nossa boca, nós até sabemos o que estamos falando, mas nós não sabemos o que o vento vai fazer com elas. E para trazer de volta, é uma missão impossível. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, principalmente para pessoas que estão vivendo certas condições. Se você não sabe o que falar, se cale. Ou ajude essa pessoa a buscar uma ajuda de um profissional, né? Ou se você é a pessoa que está vivenciando isso, busca ajuda. Você não está sozinho, não está sozinha, sabe? Por mais que você ache que parece que é só você que está vivenciando essa situação, existem muitas outras pessoas que também estão sofrendo, mas que por medo de represárias, medo de expor a sua dor, porque já foram tão machucadas, preferem continuar levando a sua vida pesada, né? Esse fardo pesado de se sentir sozinha, se sentir desamparada, cansaço, uma exaustão. Às vezes, quando a pessoa, sabe, está passando por essa situação, ela não vai realmente procurar um psicólogo, um psiquiatra logo de primeira.
ela pode, né, sei lá, às vezes procurar um amigo, como eu falei, uma irmã da igreja, um padre, um pastor, um pai de santo, um familiar. E esse primeiro acolhimento pode fazer toda a diferença. A fé pode ser e é uma importante fonte de esperança, fortalecimento, mas buscar uma ajuda profissional não significa falta de fé. Assim como cuidamos do corpo quando adoecemos, também podemos cuidar da saúde emocional. Existe uma frase que eu particularmente gosto muito, que diz assim: as pessoas travam batalhas que ninguém vê. Por isso, por favor, seja gentil. Você não sabe o tamanho da luta que o outro pode estar enfrentando em silêncio. Talvez aquela pessoa que esteja mais sorrindo, sabe, seja justamente aquela que mais precisa ser abraçada. Talvez aquela pessoa que cuida de todo mundo, sabe? Ah, talvez ela esteja precisando de alguém que pergunte: e você, como é que está? Hoje nós conversamos sobre aquilo que muitas pessoas chamam de depressão silenciosa, mas talvez a principal mensagem desse programa de hoje seja: nem toda dor é visível, nem toda lágrima vai ser derramada diante dos outros e ninguém deveria sofrer sozinho. Se você está passando por um momento difícil, busque ajuda. Conversar é um ato de coragem, não de covardia. E se você conhece alguém que está sofrendo ou passando por um sofrimento nesse nível, talvez o maior presente que você possa oferecer seja a sua escuta. Porque às vezes uma pessoa não precisa de alguém que resolva tudo. Ela só precisa de alguém que permaneça, que esteja presente. Eu sou a psicóloga Valdeci Oliveira Ribas e foi uma alegria estar com você aqui nesse papice de hoje. Então, cuide da sua saúde emocional, tá? Cuide de quem você ama. E nunca se esqueça, pedir ajuda é um sinal de humanidade, não de fracasso. Pense nisso um pouquinho. Pedir ajuda é entender que você é humano e que você não consegue sozinho. E tudo bem. Muitas coisas eu não consigo. E tudo bem. Às vezes a gente vai contar com redes, pessoas queridas, amigos, familiares, líderes espirituais, ou sei lá, tantas pessoas que podem, né, estar nesse lugar. Mas às vezes a gente não vai conseguir ninguém assim. Então busque um atendimento profissional, tá bom? Só não fique carregando isso sozinho. É muito dolorido, né? Muito pesado. Vamos compartilhar? Promete? Que Deus abençoe você e sua família. Semana que vem nos encontramos, tá bom? Pense nisso. Beijocas. Tchau, tchau. Boa semana. Enviar.